Os recentes ataques às escolas no Brasil chamaram a atenção para um problema: a saúde mental nas escolas. O deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, acredita que é necessário oferecer assistência psicológica para que o número desses ataques seja reduzido. O parlamentar é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Para a gente iniciar, eu queria que o senhor explicasse o quadro atual. Quer dizer, o senhor me disse que não é preciso inovar, não é preciso criar nova legislação. Já existe o que é necessário para que isso seja feito? Claro, a Câmara já aprovou uma lei que prevê a criação, a Câmara e o Senado, o Congresso, que prevê a criação de um sistema de controle psicossocial nas escolas de municípios, estados, escolas particulares. É a Lei 13.935. O problema hoje em relação à lei é o não cumprimento por parte dos municípios e por parte da grande maioria dos estados. O que é que a gente acredita e defende? Tem se espalhado no país inteiro casos de ataque de pânico, crise de ansiedade, crises de ansiedade coletiva. Recentemente isso aconteceu em Recife, em Maceió, em outra cidade de Alagoas chamada Cururipe, com 20, 16, 17 crianças ou jovens ao mesmo tempo. Então, se a gente não criar esse sistema, se a gente não fornecer ao cidadão, aos alunos, aos professores um sistema de proteção como essa, esses casos vão continuar acontecendo e acontecendo em intervalos mais curtos de tempo. Porque esse é um tipo de reação que ela é uma reação em cadeia, ela vai acontecendo e quando você vai divulgando, ela vai acontecendo. Então a gente está dentro desse problema social que só será resolvido com a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas do país. Eu já participei de outros debates, de outras entrevistas relacionadas a esse tema e percebo que há uma espécie de caminho duplo. Alguns parlamentares seguindo por uma linha, outros seguindo por outra e alguns talvez tentando uma terceira opção. Tem aqueles que acreditam que as escolas têm que ser transformadas em verdadeiras fortalezas, com concertina, detector de metal, segurança armado, cerca elétrica, o que for possível para se colocar em lei, para se instalar nessas escolas. Outros acreditam que não, que é preciso oferecer uma atenção psicológica para que pessoas que têm esse interesse ou têm esse objetivo de promover esses ataques sejam identificadas e sejam tratadas, sejam acolhidas. Como é que o senhor vê essas duas questões? Olha, eu respeito a opinião dos colegas que já debateram sobre o assunto aqui, mas a escola não pode ser uma fortaleza, pelo contrário, a escola é um local que tem que estar integrado com a comunidade. Essa que é a verdade. Quanto mais a comunidade se afastar do ambiente escolar, mais problemas acontecem no ambiente escolar. Mas a gente vive um momento de exceção, um momento diferente, um momento que ainda há muita incerteza, ainda há muito medo em relação ao ambiente escolar. Então eu defendo por um momento, por um período determinado de tempo, que escolas tenham sim segurança armado, que escolas as que possam sim colocar detector de metal. Agora, essa não é uma medida. Na verdade, ninguém vai conseguir resolver esses problemas tomando uma medida à esquerda ou uma medida à direita. É uma série de medidas que precisam ser tomadas ao mesmo tempo, como, por exemplo, o controle das redes sociais, com a PL das fake news, como, por exemplo, a segurança armada, como, por exemplo, a rede de proteção psicossocial, como, por exemplo, uma formação para professor, enfim, uma série de ações para que a gente possa tentar minimizar esse problema. Eu, inclusive, Marcelo, apresentei um projeto de lei que a urgência será votada nesses próximos dias, que ele coloca o ambiente escolar dentro do rol de agravantes do Código Penal. O que é que isso vai resultar? Que qualquer crime cometido dentro do ambiente escolar, desde o abuso, passando pelo assédio e o assassinato, ele tem uma pena maior. Então essa também é mais uma ação. É o criminoso, ou o cidadão, ou o delinquente saber que nos crimes cometidos dentro daquele ambiente, ele terá uma pena maior por parte do juiz. Oferecer assistência psicológica dentro das escolas tem um custo. Você precisa de um profissional, de carteira assinada e tudo mais. Às vezes mais de um profissional, dependendo do tamanho da escola. Essas instituições estão preparadas para acolher essa despesa? Muito boa pergunta. A lei prevê que esse recurso possa ser usado pelo Fundeb. Então ela abre
para o gestor municipal ou estadual que ele use o recurso do Fundeb para pagar essa despesa. Na verdade, 10% mais ou menos do público escolar vai precisar de um atendimento mais próximo. O que é que o psicólogo vai precisar fazer? Ele vai dar palestra, ele vai conversar com um professor, ele vai ver o que é que está acontecendo. Então, na verdade, o psicólogo ele não vai fazer uma consulta semanal com todo mundo que está na escola. São poucas, né? É a minoria das pessoas que vai precisar desse acompanhamento mais de perto. Uma das formas dos psicólogos identificarem as crianças que estão com mais problema é através das redes sociais. Ao contrário do que muita gente acredita, a maioria desses ataques é pré-anunciado. As pessoas divulgam, inclusive, a forma como vão se organizar, como vão executar o ato. O senhor acha que é preciso ter um olhar especial também para a questão das redes sociais? Eu acho que, sem dúvida, a gente perdeu uma grande oportunidade quando não votou a PL da fake news, não ter ajustado o texto. Eu acho que a PL da fake news foi vítima de uma campanha de fake news muito grande. Vetou PL da censura, PL da mordaça, e as pessoas absorveram aquela ideia sem nem ler o texto. Porque se tivesse lido o texto, via que não tinha nada de censura, não tinha nada de mordaça. O que há é uma regulação como existe na televisão, como existe no rádio, e as pessoas também nem sabem que isso já existe, e há tantos anos. Não é a regulação de governo. O que a gente não pode aceitar é que nos tempos atuais, o cidadão que quiser hoje entra em qualquer rede social, dentro de um celular, e acessa vídeo de estupro, vídeo de assassinato, vídeo de abuso, vídeo de assédio e vídeo de pessoas promovendo práticas de crime. Crime de racismo, misoginia, assassinato. Então a sociedade não pode achar que porque está na internet isso é normal. As próprias ferramentas têm várias maneiras de fazer moderação disso. A inteligência artificial, quando você vai postar um vídeo, postar uma foto, ela identifica exatamente o que está dentro daquela imagem. Ela sabe se ali tem um abuso, ela tem condição de saber se aquele é um discurso que promova algum crime, ela tem condição de saber se aquilo tem sangue e é um assassinato. Então é muito simples, mas as redes, elas por trás, comercialmente falando, não têm esse interesse. Porque quanto mais polêmico for uma postagem, quanto mais polêmico for uma discussão como essa, mais engajamento gera. Eu fui buscar alguns dados referentes aos Estados Unidos, porque parece que esse movimento, de alguma forma, se iniciou por lá. E nos últimos anos, o que eu detectei é que existe um crescimento exponencial do investimento em segurança nas escolas, com todas aquelas questões que a gente já falou. Mas não ocorreu um investimento dentro dessa mesma proporção quando se fala no atendimento psicológico da violência das escolas. O senhor acha que esse pode ter sido o erro, por exemplo? Eu acho que os Estados Unidos convivem com esse problema há mais tempo do que o Brasil. Até 2002, nunca houve um crime como esse no nosso país. Nunca houve, até 2002, na nossa história toda, nunca teve um ataque, como a gente viu, infelizmente, nesses últimos tempos, a uma escola no Brasil. Os Estados Unidos convivem com esse problema há muito mais tempo. E eles não conseguiram resolver só colocando concertina, só aumentando muros, colocando segurança armada e colocando detector de metal. Porque o delinquente que entra numa escola para cometer um crime como esse, ele não está preocupado nem de ser preso, nem de ser morto. Então, se a gente não se antecipar a isso, esse tipo de coisa não vai adiantar. Deputado, está chegando ao fim o nosso programa. Eu desejo sorte aí nesse intento, não de aprovar uma lei, porque, como o senhor disse, a lei já existe, mas nesse trabalho de fortalecimento e para que essa lei seja cumprida. Eu acho, a gente teve os ataques, esse assunto ficou muito grande na sociedade e agora ele está arrefecendo. E eu espero muito que a gente não tenha uma outra tragédia para poder voltar a discutir e tomar medidas certas para esse problema mediante um próximo ataque ou uma próxima situação de crime dentro de uma escola. Muito obrigado. E se você quiser rever esta entrevista ou compartilhá-la, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet. Esse programa também estará disponível no nosso canal do YouTube. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.